ouvintes da rádio, Samuel Ribeiro. Ele que acabou de lançar um livro que todo mundo deve ler, viu, gente? Muito importante. Obesidade e nós com isso. E eu vou começar perguntando, Samuel, quem é Samuel Ribeiro? Conta pra gente, Samuel. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes, que pode ser, né? Da Rádio Gramense. Primeiro é uma honra estar aqui com você hoje, né? Estar participando do programa. E quem é Samuel Ribeiro? Eu vou fugir da apresentação tradicional de currículo e vou contar um pouquinho da minha história. Samuel é gramense, né? Filho de pais comerciantes, que sempre se esforçaram muito para me dar o de melhor, mas sempre me ensinaram que é o trabalho. Então eu cresci trabalhando nesse ambiente de bar, restaurante, servindo as pessoas, né? E os meus pais sempre investiram na minha educação. Então eu estudei na Escola Estadual Mariano Gomes, aqui de São Antônio do Grama, mas o meu ensino médio eu fui para Ponte Nova, estudar no Colégio Equipe. Lá eu formei no ensino médio, fiz um cursinho lá em Ponte Nova também, estudei na Faculdade Dinâmica, onde eu me formei. Com o Samuel Ribeiro de hoje, ele é fisioterapeuta, trabalho na saúde pública lá em Ambricampo. Também sou professor universitário lá na Faculdade Dinâmica e sou preceptor, supervisor de estágio, né, onde já atuamos na cidade de Teixeiras, atuamos em Ponte Nova e hoje atualmente estou em Rio Casca. Então Samuel Ribeiro é isso aí, fisioterapeuta, professor, preceptor de estágio. Também faço um trabalho no Instagram, na internet, né, no digital, no nicho de desenvolvimento pessoal. Que bacana. E sua vida é bem corrida, né? Porque eu percebo que de manhã você tá na academia, e daí a pouco você já tá em Rio Casca, e aí daí a pouco você já tá em Ponte Nova, essa confusão toda. Eu costumo falar no Instagram sobre gestão do tempo, que é um tema dentro do desenvolvimento pessoal, que a gente aborda isso, né? Essa questão de rotina, de produtividade, de foco, mas eu costumo dizer que isso é dependendo da fase de cada pessoa. Eu hoje, com 25 anos, né, tenho essa mentalidade de que eu posso me doar mais ao trabalho, mas eu tenho também a noção e a perspectiva de que tem pessoas que não estão nessa fase do trabalho, tem mulheres que estão precisando cuidar da casa, dos filhos, tem homem talvez que também precisa gerir a casa, os filhos, né? Isso depende da fase de cada pessoa. Eu, Samuel atual, com 25 anos, consegue se doar muito para o trabalho, então eu tenho essa rotina intensa aí de basicamente 5 horas da manhã até 11 horas da noite. Gente, agora 5 horas da manhã fazer academia. Meu Deus. Então vamos lá, Samuel. Por que você escolheu cursar fisioterapia? Então, cursar fisioterapia, um curso na área da saúde, veio para mim na minha juventude, adolescência, quando eu enfrentei uma obesidade, inclusive, né, o tema do meu livro. E nesse processo você começa a entender um pouquinho de corpo humano, você começa a entender um pouquinho de saúde, você começa a entender um pouquinho da importância da atividade física. E aí eu fiquei entre educação física e fisioterapia na época, né, nessa fase dos 18 anos que você tem que escolher ali um curso, ou o que vai fazer da vida, né? E aí, como a Faculdade Dinâmica em Ponte Nova estava abrindo fisioterapia, era a segunda turma, eu decidi apostar, né, na instituição e foi por isso, foi por um processo de emagrecimento que eu me envolvi na área da saúde, sobre o corpo humano, e aí eu quis seguir essa área da saúde e escolhi a fisioterapia, que tem uma paixão hoje pela profissão. Mas você está falando aí, uma das coisas que você falou na sua apresentação, que eu acho que leva um pouquinho a gente para o lado da saúde, essa questão de... você falou a questão de você lidava com pessoas já no bar, você servia as pessoas. E a saúde é muito isso, né? Você servir. Muito, muito, muito. A fisioterapia é uma profissão que é ligada ao cuidado, cuidar de pessoas. A área da saúde é isso, cuidar de pessoas. E hoje, com as minhas profissões, né, que eu tenho, eu abordo 2 temas que basicamente é cuidar de pessoas e ensinar pessoas. Então assim, a minha vida hoje está do servir. E aí quando você vai buscando, esmiuçando, né, de onde que vem tudo isso, essas pontas, vem lá atrás os meus pais comerciantes que sempre me deram de tudo que eu sempre quis, mas me ensinaram o trabalho e me ensinaram a servir. Aí você começa a puxar a ponta do Samuel. De onde que vem? É lá do garçom, é lá do servir as pessoas no bar, no restaurante mesmo. Eu notei que quando você falou assim, não, porque lá, né, eu servi as pessoas. Aí quando você vem e fala assim, não, porque eu queria algo relacionado à saúde, por você mesmo, mas também por essa questão de servir, que veio. Eu lembro uma vez que eu estava, parece que no 2º ano, no ensino médio, e teve esses encontros que eles fazem para saber o que você quer ser, né, qual curso você quer cursar e tal. Eu lembro que a minha turma estava toda e veio um rapaz de fora para fazer, né, essa abordagem com a gente e me perguntou, e eu pensei, eu não sei o que, porque de criança, as meninas de criança na minha época queriam ser professora. Mas eu pensei, falei, gente, não é professora,
Aí eu lembro que ele perguntou pra todo mundo, eu lembro que Lidiane falou que queria ser educadora física. Ela falou isso na época e ficou gravado, porque logo depois ela me perguntou. Eu falei, eu não sei, mas eu gostaria muito de trabalhar na área da saúde. Então, assim, minha vida deu uma reviravolta, eu, tipo assim, né, eu não cursei nada relacionado à saúde, mas aí eu casei, fiquei um tempo fora, fiz um concurso justamente para a área de saúde. É uma área que eu gosto. E, tipo assim, é realmente a gente se doar, não é? Você se vê lá atrás, peraí, é aquilo que você falou, eu recebi tanto, que agora tá na minha hora, né, de fazer algo pelas outras pessoas. E, gente, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer lá no Facebook, tá? No Instagram a gente vai conseguir responder não, mas no Facebook vocês podem estar comentando lá com a gente. Inclusive, já vou começar a ler aqui, Samuel. Marcelo José Mabubi mandou pra você aqui, ó, parabéns, coxinha. É um apelido de infância, né? Sim, coxinha. sim. Coxinha remete à alimentação, né? Remete à obesidade que eu enfrentei. Pois é. Te falei que você ia voar alto. Continua assim essa pessoa especial que você é. Guilherme Olegário também. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Guilherme. Todos queremos saber se Samuel Ribeiro será político. Gente, aqui a gente está mais focado na questão assim, né? Do momento dela agora em relação ao livro mesmo. Um pouquinho mais pra frente, se ele quiser falar desse assunto, a gente continua. Vamos voltar se quiser eu pouquinho. respondo também, não tem problema Não, aí você que sabe. Quer agora, depois? Pode responder agora. O que acontece? É uma pergunta que eu recebo frequentemente, né? Essa questão da política, e não tem como fugir. Primeira coisa, se Samuel Ribeiro vai ser político. Eu acho que político todos nós somos, né? A palavra político vem de politeia, de polis, que significa sociedade, povo. Né? E assim, as nossas decisões são políticas. Se é partidário, direita, esquerda, né? A ou B é outra coisa. Agora, político todos nós somos, né? E a primeira coisa é que política não pode ser egoísta, porque pensando nesse modo, pensando no povo, a pessoa que é egoísta, que quer centralizar tudo, ela não pode ser política, né? E assim, pensando já na minha persona de hoje, do cuidado, do ensinar, eu acho que todo mundo remete a isso. E não somente a isso, eu acho que todo mundo, quando me vê, olha muito a família Ribeiro, né? E quando você vai pegar a minha história, né? Não somente a minha história que eu acabei de contar, mas a história política da minha família. Minha tia Vera foi secretária de Educação, teve meu primo Renato que estava na agricultura no ambiente. Eu tenho primos que né, sentaram em cadeiras políticas, vamos dizer assim. O meu tio, o João, ele foi vereador 2, 3 mandatos. Tem meu pai que foi vice-prefeito, foi prefeito. Então a pessoa ela olha para mim e já olha todo mundo por trás. Então é uma pergunta que não tem como fugir, mas se eu penso em me candidatar a algum cargo político, eu acho que no momento não. Eu espero um chamado de Deus para isso, ou até mesmo um sinal do povo. É isso. Mas eu sei também que não existe espaço vazio na política e alguém tem que ocupar, né? Então, tipo assim, né, eu penso o seguinte, se a gente às vezes quer fazer algo melhor, até por questão de povo, a gente tem que começar justamente nesse sentido. Eu convivo com o Samuel tem um bom tempo, né, Samuel? Sim. Ele sempre foi assim, muito inteligente, muito esforçado. Até nesse sentido também da política, não de questão de partidário, mas de saber como que funciona a política, né? Tanto municipal, estadual, federal, ele tem esse conhecimento que é muito interessante. A gente já conversou muitas vezes sobre isso, já viajamos junto conversando sobre isso. Exatamente. E ele realmente tem assim, uma bagagem muito boa em relação a isso. E eu acho que tudo na vida é aquilo que ele falou. Se é a hora, a gente não sabe. Se tiver que acontecer, vai acontecer, né, Samuel? Sim. Mas hoje você está focado mais na questão do seu trabalho, Profissional. Então, gente, então vamos continuar na dúvida. Deixa eu ler mais aqui, que o pessoal perguntou, inclusive teve outra pessoa que perguntou também. Graça Viana, estou assistindo, adoro, obrigada, Graça. Juan Santana, um grande abraço, inspiração para a evolução do ser humano. Sou grato em ser seu primo irmão. É João ou Juan mesmo? É Juan mesmo, estou certo. Graça Viana, você está certo, não se envolve agora não, está muito bem assim. Cida Martins, boa noite, Cida. Olegário. Gente, vou continuar aqui, depois eu volto nas perguntas, porque tem perguntas aqui relacionadas ao livro que a gente quer saber, mas vamos voltar um pouquinho na questão da fisioterapia. Só pra gente assim não fugir muito, vai ter muito assunto, Sim. mas vocês podem ir colocando aí nessa hora que a gente vai encaixando aqui pra ele responder. Samuel, você estava a respeito da fisioterapia, né? Sim. De como surgiu aí essa vontade de fazer o curso, que foi uma coisa pessoal, mas também de se doar mais e de ajudar o próximo. E me fala aqui, quais foram os maiores desafios no caso dessa profissão? Aquilo que você encontra assim no seu dia a dia que
pesa um pouquinho. Olha, eu posso dizer que na fisioterapia e toda a área da saúde como um todo, na medicina, seja enfermagem, eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje, eu que estou atuando na saúde pública há mais de 3 anos, lá no Campo, é a dor crônica. A dor crônica hoje é um grande desafio do profissional da área da saúde, porque cerca de 30 a 50% da população tem dor crônica. Vamos exemplificar para o pessoal de casa até, né, para a gente ver o que é a dor crônica. É o seguinte, tem dor aguda e dor crônica. Se você, Márcia, sair daqui agora e torcer o seu pé, que não vai acontecer, você vai sentir uma dor, e essa dor é considerada aguda se ela persistir até 3 meses. Depois disso, nosso corpo tem já propriedades para ir regenerando aquela lesão, e se a dor permanecer, ela já é considerada crônica. Então tem várias pessoas hoje no sistema de saúde público com dor de cervical, dor de pescoço, né, dor lombar, dor no joelho, dor no pé, que perduram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Isso é considerado dor crônica. Então esse é o grande desafio hoje da fisioterapia, é tratar esses pacientes. Porque esses pacientes vêm para a área da saúde, para a fisioterapia, esperando uma cura. Só que eles não sabem que eles mesmos são um remédio. Porque hoje o tratamento para dor crônica ele é totalmente responsabilidade não somente do fisioterapeuta, do profissional da área da saúde, mas do estilo de vida do paciente. Como assim o estilo de vida do paciente? Ele tem que se policiar a respeito de 4 fatores, aí já vou entregar para o pessoal já se cuidar aí, ó. Primeira coisa, alimentação. Você é aquilo que você come. Então tem certos tipos de alimentos aí que não fazem sentido e são prejudiciais para o quesito dor. Atividade física. Já foi a época que a atividade física era questão de vaidade. Luxo, nós temos o que é atividade física hoje é obrigação. É uma necessidade. Necessidade, né? É um dos pilares para o tratamento de dor crônica. Sono de qualidade. Existem estudos que mostram que dormir mal aumenta a questão da dor e ter dor também durante o dia faz você dormir mal. Então a questão do sono, você tem que se policiar. E saúde mental, que é a doença do século, aí, a questão do estresse. São esses 4 fatores aí que vão interferir no caso de dor do paciente. E esses pacientes, né, como eu falei, de 30 a 50% das pessoas do Brasil sofrem com dor crônica, precisam se atentar a isso. Você está falando, né, a gente que trabalha na saúde, realmente, as pessoas, elas tomam remédio, né, porque é uma dor, igual você mesmo falou, é uma dor crônica. Imaginando o seguinte, não, só o remédio, a fisioterapia vai resolver. E não existe a mudança de hábitos. Então, assim, aqui que você, na verdade, tudo que você falou simplifica na mudança de hábito das pessoas. Esse tipo de vida. Né? Se você não mudar a sua postura diante do que está acontecendo, porque às vezes, né, muita gente fala assim, eu fui no médico, o médico não me passou o medicamento, o médico mandou eu ir caminhar. Não é porque ele mandou ir caminhar, não, porque na verdade, de repente, o caminhar seria. Faz parte do tratamento. Não é? Muito mais, é um pilar. Teria muito mais efeito do que o medicamento que ele fosse passar naquele momento. Com certeza. É o seguinte, a atividade física, fazer atividade física, a caminhada secreta hormônios. Serotonina, endorfina, que são hormônios do prazer, do bem-estar. Se a pessoa não conseguir esses hormônios através da atividade física, ela vai ter que ir na farmácia para comprar esses hormônios e tomar, que é o remedinho. Então muitas vezes as pessoas querem tomar esse remedinho, é por isso que tem um boom aí de antidepressivo, é o boom aí, né, de ansiolíticos aí para controlar. Mas esses hormônios, a gente tem uma farmacinha dentro da nossa cabeça, que é a farmácia endógena, que são secretados através desses hábitos, desse estilo de vida, que é nesses 4 pilares: alimentação, atividade física, sono e controle da saúde mental, controle do estresse. Gente, cola nesse menino aqui que vocês vão brilhar, tá? Tô falando. Deixa eu olhar aqui. Juan Santana falou que valeu, Samuel. Banda Calypso, não entendi. Também não. Cida Martins, boa noite, Graça. Peraí, tem mais aqui. Maria Olívia, boa noite, Livinha, tá assistindo a gente. Simoniana, boa noite, Simone. Um abraço aí pro Pedro. Juan Santana, aula grátis. Parabéns, Samuca. Pessoal, gente, fica ligado aí, continue assistindo, comentando com a gente aí. Então, Samuel, saindo um pouquinho dessa área agora da fisioterapia, porque você também acabou de falar pra gente, né? E eu sigo você assim no Instagram, vejo a sua rotina diária. Você também é professor de universidade. Sim. E aí, como que foi isso? Assim, ser professor tão jovem foi desafiador. Porque, na verdade, antes de ser professor, eu fui o que se chama de supervisor de estágio. Você pensa, eu me formei com 23 anos, você pensa você atender um paciente com 23 anos. Já é desafiador, né? Pra você mostrar aquela segurança. Agora, você pensa você supervisionar estagiários atendendo o paciente. Cerca de 8, 10 pessoas. Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, em que você tem que se dar o respeito, ser respeitado e conseguir conduzir o tratamento de forma correta. Então, foi assim, desafiador. Mas eu acredito que a maturidade, ela não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com a quantidade e
qualidade de experiências adquiridas ao longo do caminho. Como assim? Tem como, não, de verdade, tem como, por exemplo, um motorista de 25 anos ser mais maduro do que um motorista de 50 anos. Você concorda comigo ou não? Concordo. Porque com certeza eu concordo. Principalmente porque eu tenho visto aí muita... Pelo simples fato de que o motorista de 25 anos pode ter começado a dirigir com 18 anos. Então, com 18 anos ele acertou, ele errou, ele passou aperto, ele viu a maldade da estrada. E o motorista de 50 anos começou a dirigir ano passado. Então, entende? Ele não deu tempo ainda de errar, de acertar. E aí, às vezes, a pessoa mais jovem é mais madura, mais experiente, porque se arriscou mais, viu mais coisas, então a quantidade e a qualidade de experiências. Então, quando a gente vai pegar na minha vida, lá atrás, eu, né, trabalhando e lidando com pessoas, eu já conheço o perfil de comportamento humano. E é uma coisa engraçada que você falou aí, até nessa comparação, que é muito da pessoa assim, você se dispôs a ir atrás de buscar esse conhecimento cada vez mais. Sim. Quando você cita a questão do motorista de 50 anos, né, tem motoristas de 50 anos que já dirigem, por exemplo, há 25 anos, que na verdade eles dirigem por aqui. Mas você falar assim, vai São Paulo? Eles falam, não, chama um outro mais novo. Então assim, tem essas questões também. Por quê? Porque talvez a pessoa naquela fase ali, ela não se dispôs a ir a encarar os desafios, que isso é importante, né? Sim, encarar sim. os desafios e ter esses contatos, que vamos dizer, esse aprendizado que você, às vezes mais novo, já se dispôs para o mundo e recebeu isso tudo. Com certeza. Eu digo que a minha formação ela é bem regional. Eu não precisei sair para muito longe para construir as habilidades que eu construí. Então eu estudei aqui na Escola Estadual Mariano Gomes do Grama, estudei numa equipe de Ponte Nova, estudei na Faculdade de Ponte Nova, fiz algumas pós-graduações por perto. Só que no ano passado eu rodei 7 estados dentro de um ano. Eu pensei. Até para aumentar minha visão de mundo, para perceber como é o tamanho desse mundo, né? Pensando nesse sentido. Então assim, dentro de um ano eu fui para Bahia, né? Que a gente foi lá, mas aí eu rodei Espírito Santo, aqui em Minas, fui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, fui no Paraná, fui em Santa Catarina, até para conhecer, para aumentar mesmo a minha bagagem. E aí, através dessa visão de mundo, você consegue ter um repertório melhor para lidar com as pessoas, para entender as dores, para entender os anseios do mundo. E através disso aí você vai puxando tudo para dentro de você, para o mundinho nosso aqui, e aí você consegue contornar muitas situações de forma melhor, assim, né? Ai, que bacana. Gente, deixa eu aproveitar aqui e falar dos nossos colaboradores aqui da rádio, tá? Drogaria Central, sempre ajuda a gente. A Infofer Telecom também, um abraço para os meninos lá, né, da Infofer. Souza Odontologia, né, para deixar seu sorriso ainda mais bonito. E Autopeças Gramense. Arlindo também pronto lá para atender o pessoal aí, quando o carro quebra de madrugada, né, ou a moto. Pode estar entrando em contato com ele lá, que ele está sempre atento a atender o pessoal aí. Inclusive, ele até comentou aqui agora. Boa noite, Samuel Ribeiro. A cada página que leio do seu livro, fico mais fã. Muito bem. Obrigado. Livinha, quero um livro. Livinha, depois ele vai falar direitinho, tá? Como que vai funcionar, né? A questão do livro aqui. Então vamos lá, Samuel. A questão de ser hoje é professor universitário, você lida com muitos jovens. Teve algum preconceito? Então, talvez tentativa de afronte, né? Eu não sei se por conta da minha postura e tudo mais, ninguém nunca chegou a fazer tal ato, né? De me afrontar, assim. Mas a gente sente, né? Quando às vezes o aluno quer te testar. Assim, esse menino novo aqui, vamos ver. Mas aí eu costumo ser bem rígido. Mas é por isso que você deixa a barba crescer? Vou tomar água pra você. Ó, eu costumo dizer a questão da barba. Você já viu um leão sem juba? Não. Mas é estratégia. Assim, as pessoas te julgam pela aparência. Às vezes você é julgado assim, nos primeiros 5 segundos, pela aparência. Às vezes eu deixo com o rosto mais lisinho, né? Já sou novo. Não passa talvez tanta seriedade. E aí algumas estratégias você tem que adotar, até por conta disso mesmo. Com 25 anos, estar nesses cargos é desafiador. Não, com certeza. E a gente vê assim, até pelas pessoas mais velhas que tem também um certo preconceito, né? Eu digo assim, mas aquele médico é muito novo, aquele fisioterapeuta, mas aquele menino é enfermeiro, como assim? Então assim, eu entendo que você tentou, né, da melhor forma passar essa posição realmente de uma pessoa mais séria, porque na verdade hoje em dia também, gente, o mercado requer isso, né? Pessoas sérias no trabalho. Com certeza. Porque acontece tantas coisas que a gente vê aí que prejudicam o outro, né? A questão, às vezes, tem muitas pessoas que agem de má fé, muitos profissionais, às vezes, nem são profissionais, né? Pessoas que se passam por profissionais. Sim. E é aquilo que você falou, você rodou 7 estados
Quer dizer, você, de certa forma, você foi buscar esse conhecimento, de certa forma, transmitir também o seu conhecimento. Sim, sim. Né? Passar a segurança que você tem hoje, chegar e falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa de campo, eu tive em outros campos, saber como funciona. Então, você tem uma bagagem, não é simplesmente, ele foi lá, estudou, porque hoje em dia a faculdade é paga qualquer um passa. Não, não é assim, não. Né? Ele tem uma bagagem, igual eu tô falando com vocês aí de casa, gente. Eu já conheço há muito tempo, com esse pequenininho. É todo um processo mesmo que ele viveu para ele estar aqui hoje, assim, né? E graças a Deus está muito bem, eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Ele se saindo bem em todos os aspectos, porque é uma pessoa, assim, maravilhosa. Obrigado. Então vamos pro livro? Bora pro livro. Gente, do nada Samuel aparece com o livro. Como assim? Como é que foi, Samuel? Ó, vamos lá, vamos ver se do nada, né? Essa história minha de emagrecimento, ela tem basicamente 10 anos, que foi na minha adolescência. E assim, eu sempre tive um sonho de fazer algo grandioso como escrever um livro. Porque os nossos sonhos, eles são influenciados por aquilo que a gente vê, por aquilo que nos falam, o ambiente que a gente está. Por exemplo, não tem como eu sonhar ir para a Torre Eiffel se eu nunca vi uma foto de Torre Eiffel, se eu nunca vi ninguém ir para a Torre Eiffel. Você sonha com aquilo que está próximo. E desde pequeno, jovem, eu via uma questão de ver um livro, você fala assim, cara, que coisa bacana, como é que deve ser? Lançar um livro, escrever um livro. Sempre fiquei com isso na minha cabeça, queria lançar um livro. E essa questão da obesidade já vem 9 anos, 8 anos que eu venho pensando nisso. Desde que aconteceu o processo, eu penso, vou escrever um livro sobre isso, vou escrever uma história sobre isso, vou escrever. Só que aí vem a necessidade de aprovação, vem o medo de julgamento, né? A gente que às vezes lida, né, com pessoas assim na linha de frente, você fica com esse receio. O que vão achar quando descobrirem que o Samuel era um obeso? E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas sempre quando dava eu escrevia alguma coisa, pensava em algum capítulo, pensava no que falar no livro, até que começou a surgir, né, como eu fui crescendo profissionalmente, mudava de emprego, alguém cochichava, ele já foi gordo. Ia dar uma palestra, já fui obeso, já fui assim, já fui assado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou rasgar pro mundo de uma vez, como que eu era. Se as pessoas me aceitarem bem, se não me aceitarem também tá bem, mas eu vou ressignificar isso dentro de mim, que vai ser importante pra mim, e eu me aceitar. Foi aí que eu tive a ideia de lançar um livro pra me aceitar, pra ressignificar isso e ajudar mais pessoas. E aí eu não esperava essa repercussão de verdade. Quando eu lancei no Instagram, muita gente me apoiou, inclusive obrigado a todo mundo aí, gramense de casa aí, que compartilhou, né, que me apoiou. Foi muito importante pra mim, porque essa história me assombrava. Pensar como eu era, porque só quem passou por isso sabe como que é difícil. Às vezes você querer ir numa piscina e não se sentir bem. Ô Márcia, você pensa, eu com 14, 15 anos, você tem um filho, né, homem aí, na fase que o menininho ele quer começar a se enturmar. Ele quer menininhas. Exatamente. Pô, você tá numa situação dessa e é por isso que eu bati tão forte na romantização. Só romantiza quem não é, porque de verdade, quando eu tava nessa situação era muito ruim. Minha mãe, né, me apoiou bastante, mas assim, chorava. E não ia para as piscinas, ia para a praia e não queria me expor. Tanto é que essa foto aqui do livro, vocês podem perceber, tô de óculos, tô de boné, eu tô me escondendo pro mundo. E é assim que eu me senti quando eu tava, né, nessa situação. Mas aí, vencer isso, ressignificar e poder ajudar mais pessoas foi de verdade libertador. E daí que veio essa vontade de escrever. Inclusive, se você tiver uma história semelhante a essa, ou uma história que você queira escrever um livro e não sabe como, né, começar a escrever um livro, você pode me procurar lá no Instagram. Eu quero ser lembrado não somente como uma pessoa que escreveu um livro, mas como também uma pessoa que incentivou outras pessoas a escreverem livros. A literatura brasileira não quer dizer só o nome do passado, né, os nomes do passado. Muito respeito a Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, mas nós somos uma nova geração de escritores que podemos fazer mais e melhor através de livros. Não, com certeza. E, tipo assim, a gente tem também o Zé Henrique, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece com o Zé certeza, Henrique. As memórias do Grama. Sim, o Grama, sim. E, tipo, na hora que eu vi o seu livro, eu falei, nossa, que bacana, porque até então, aqui no Grama, que eu sei que escreveu um livro, né? Que a gente sempre se recorda, porque ele está sempre presente aqui também, é Zé Henrique. Até me desculpe se outras pessoas escreveram. Olha, eu sei que eu vi de relance, eu acredito que um garoto, até mais jovem que eu, sim. escreveu e também teve um projeto, não sei se foi da ANO, que teve na escola. Isso tudo me incentivou. Quando eu vi, eu falei, agora eu vou escrever o meu. Foi o menino de Chico. Chico, motorista da prefeitura. Isso, então. Chico Celinho. Então um abraço pra ele aí. Quando eu vi, me incentivou, viu? Olha que bacana. Sim, ele também te ajudou. Com certeza, gente.
a gente é influenciado, às vezes, né, por pessoas que nem sabem disso. É por isso que eu continuo fazendo meu trabalho no Instagram, que às vezes as pessoas não me falam, mas eu sei que de certa forma eu estou ajudando alguém, influenciando alguém. Não, sem dúvida. Tem até umas postagenzinhas, né, no Instagram que fala assim, você incentiva pessoas que você nem percebe. Inclusive elas nem curtem, mas você incentiva. Tem aqueles que não curtem seu trabalho lá pra você não ver que curtiu. Mas você acaba influenciando. Acontece. E isso é muito importante. Na verdade, por toda a sua história, por toda a sua trajetória, na verdade, você, de certa forma, influencia e as pessoas estão abertas a essa influência, porque é uma influência boa. É uma influência boa, gente. Quem não quer ser influência? Olha, você tem uma história para contar. Né? Você estudou aqui no Grama, a escola do Grama. Na minha época, eu não sei hoje, tá, gente? Mas na minha época, era uma das melhores escolas da região, a escola estadual, aqui no Grama. Então, assim, você estudou nessa escola, é uma escola estadual, você veio de pais comerciantes. Sim. Isso já é um incentivo. E você tá falando pra gente aí, até lembrei que agora que o Marcelo chamou de coxinha. Sim. Por essa fase. Então, assim, você sofreu bullying. Ah, sofri. Você sofreu bullying. Sofri. Gente, a gente até, né, brinca igual, você conseguiu superar. Mas muitas crianças não conseguem superar essa parte do bullying. Isso vai ficar trabalhando. Você concentrou isso tudo nesse livro para você se libertar. Uhum. Mas muitas crianças não vão conseguir fazer isso. Não porque elas não queiram, mas talvez por falta de incentivo ou falta de oportunidade. Então, assim, o bullying não é uma coisa legal. Né? Depois, hoje você vê assim, era bullying. Na época você não via dessa maneira, você se sentia, você se escondia. Eu era chamada de, aliás, em inglês até hoje me chamam de magrela. Eu era muito magra, mas eu era muito magra. E eu tenho 2 assim nas costas que parecem até hoje, mas tipo assim, porque eu sempre fui muito magra. E me chamavam de magrela. Eu tinha vergonha. Olha que você vê, porque às vezes a pessoa fala assim, só porque é gordo, é só o gordo que sofre bullying. Não é não. Eu só usava blusa de malha larga, comprida, e se eu fosse usar short, não usava short, eu usava bermuda larga, comprida. Porque as minhas canelas eram muito magras e eu era muito magra. E tinha essa questão, que as pessoas diziam, magrela. Então assim, isso fica gravado na cabeça da gente. Eu custei a entender que eu não precisava me esconder atrás disso, né? Porque depois muitas pessoas me chamavam magrela, passou uma época que, tipo assim, elas queriam perder um pouco de peso. Então, assim, aí tá tudo bem. Mas o bullying não faz bem pra ninguém, né? Não faz bem. E aí, Samuel, eu lembrei aqui de uma outra situação, porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é a prevenção, né, do suicídio. Então, assim, essas brincadeirinhas que vão deixando a criança ali triste, aborrecida, ela começa a chegar em casa, né? Se esconde no quarto e não quer sair, e a mãe chama, o pai chama, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar um futebol, e não quer, talvez por essas brincadeiras a criança vai desenvolvendo ali, né, uma depressão, e futuramente vamos ter jovens que podem estar tentando suicídio. Isso é muito ruim, né? E o Setembro Amarelo, ele é justamente para essa prevenção do suicídio. Então, gente, se você vê lá que a pessoa está aborrecida, porque nem todo mundo transmite, né, quando está aborrecida. Às vezes até esconde atrás de um sorriso o sofrimento que está. Então, assim, observou que a pessoa está tendo comportamentos diferentes, vamos tentar ajudar, né? Não vamos fazer a chacota com o outro, fulano agora está nessa situação, tá? Não, vamos tentar ajudar. Olha, vamos observar, peraí, por que ele está assim? Será que ele não está precisando de ajuda? Então vamos nos doar mais para as pessoas, né? E entender mais o que o outro está passando. Eu acho muito complicado que às vezes a gente fala assim, mas se eu estivesse no lugar dele, mas eu não estou, então eu não sei o que está passando. Se eu não estou no seu lugar de uma pessoa gorda, eu não sei o que você passa. Por mais que você né, consegue lidar com aquilo ali, mas e de noite lá na sua cama com o seu travesseiro? Você não vai recordar tudo que você viveu durante o dia ali, não é? Então, assim, a gente tem que tentar ajudar. Sempre que a gente puder doar para a pessoa, para a questão de entender, de ajudar, é melhor do que fazer o bullying, né? E aí, gente, liga aí, quem tiver um amigo que está passando por alguma situação, percebeu, né, que não está bem, vamos chegar, olha, vamos procurar conversar, talvez não diretamente, mas chama para sair. Dá um toque, vamos tomar um sorvete ali, ou para quem, né, gosta de um futebol, vamos jogar um futebol. Tenta fazer com que a pessoa se abra para você conseguir ajudar.
Porque isso é muito importante, até para a questão de prevenção mesmo. Sim. O que você acha disso, Samuel? Não, resumiu bem tudo. Eu acredito que aí fica até aqui, né, meu parabéns à equipe de psicólogos, né, aí que trabalha aí com essa questão. E fica aqui a minha dica, se você está precisando de ajuda, procure ajuda. Se você não está dando conta de enfrentar sozinho o que você está passando, procure ajuda. Às vezes as pessoas veem o Samuel aqui agora, um aspecto mais forte, né, e tudo mais, mas eu já fiz um tratamento com psicólogo, eu procuro ajuda, eu faço treinamento, porque o pessoal costuma dizer, vai a psicólogo quem tem problema. Não, todo mundo tem problema, vai ao psicólogo quem quer resolver esses problemas. Isso é muito bacana, repete. 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 O pessoal de casa. Você falou uma coisa importante, porque eu ouço pessoas falando assim, eu não vou no psicólogo não, porque eu não sou doido. Até em questão de psicólogo, tem gente que tem preconceito, gente. Sim, aí é uma questão de mentalidade mesmo, de educação, mas assim, as pessoas costumam falar, né? Eu não vou pro psicólogo porque, né, eu não tenho problema. Na verdade, todo mundo tem problema, vai ao psicólogo quem quer resolver esses problemas. E aí eu indico super ir ao psicólogo, como eu já fiz um tratamento com psicólogo, né, para ressignificar muitas dessas questões que passaram comigo, porque difícil, sozinho é muito difícil. Então assim, né, quem estiver precisando de ajuda, tem um pessoal da Policlínica também que está sempre atendendo aí, né, quem quiser particular, hoje a gente tem a Marina aqui no Grama, tem o Demerval, tem a Joyce também de Boninho, são todos profissionais do Grama, gente. Isso. Né, que pode estar ajudando o pessoal aí de casa. Então vamos falar um pouquinho da questão aí do como gerir as nossas emoções nesse tempo, porque igual você falou, né, você acorda 5 horas da manhã para ir pra academia. E aí tem toda uma rotina, gente. Eu liguei pra ele, eu falei com ele, foi semana passada que eu falei, fez Samuel, tô querendo que você vá lá na rádio falar do seu livro, você vai ter tempo. Ele falou, peraí, Márcio, eu vou olhar aqui. Porque tem a questão do tempo, que é difícil, né, Samuel? Sim. Assim, é uma pergunta bem complexa, né? Porque não tem nenhuma ordem assim, faça isso e aí você tem saúde mental. Mas existem algumas estratégias que você precisa começar a se policiar. Por exemplo, essa questão da rotina, a primeira coisa é a questão da comparação. Às vezes a pessoa vê meu estilo de vida hoje, vê minha rotina, quer encaixar naquela rotina de Samuel. Não se compare, né, com a pessoa que está fazendo aquilo, porque você não entende como que é o contexto. Essa questão da dica, né? O mal do sábio é você dar um conselho sem olhar o contexto. Por exemplo, quem que vence uma briga? Um urso ou um jacaré? Você acha? Quem vence uma briga? Gente, pra que eles vão brigar? Quer só brigar não? Vai embora pra casa? Então quem enxerga mais, uma águia ou uma coruja? Pela história, coruja. Depende, se for de dia, águia, se for de noite, é coruja. Tudo é o ponto, mas é todo ponto de vista, o contexto, numa briga entre um urso e jacaré. Se for na água, o jacaré. Se for na terra, o urso pega o jacaré, né? E estroça ele lá. Mas assim, o mal do sábio é você dar um conselho sem olhar o contexto. Você dá conselhos diferentes para a mesma pessoa em fases diferentes. Por exemplo, quando eu pego a Márcia criança, eu falo com a Márcia, não converse com estranhos. Por quê? O estranho pode pegar, apitar e tudo mais. Agora, a Márcia de hoje, né, eu falo com ela, converse com estranhos. Porque só pessoas novas vão te dar oportunidades novas. Porque as pessoas que você já conhece te dão as oportunidades que você tem hoje, e é isso. Então, assim, conselhos diferentes para fases diferentes. Então, você dá um conselho de saúde mental, você tem que entender o contexto da pessoa, o que ela está precisando. Mas, de uma forma geral, eu gosto muito de um conceito de gestão do tempo, que é gerir o nosso tempo em passado, presente e futuro. O fato de a gente estar ansioso, muitas vezes, é um excesso de futuro. Pensar no que vai acontecer amanhã, e não sei o que está chegando. A gente está aqui agora, se eu começar a pensar na minha rotina de amanhã, acordar 5 horas, ir para academia, e não sei mais o que, estudar, e fazer aula e tudo mais, eu não vou conseguir me concentrar aqui no nosso momento, que é o momento que a gente está aqui agora. Do contrário, a depressão muitas vezes é um padrão mental de uma pessoa que só pensa no passado. Me falaram isso, o que aconteceu comigo, olha o que está acontecendo. Então assim, essa pessoa que fica romantizando o passado, gasta a energia dela toda no passado, ela tem tendências a ficar depressiva. E o único momento que a gente tem é o agora, é o presente. Isso chama atenção plena, mindfulness, né? Então assim, são exercícios que a gente tem que se policiar para o nosso padrão mental ficar aqui no agora. Eu estou aqui conversando com a Márcia e a gente está aqui fazendo essa live. E é isso, a gente só tem isso aqui agora, só tem o que pode dizer agora. Né? Outra coisa que eu gosto muito é de focar naquilo que eu tenho controle. Eu costumo dividir a vida em 3 grandes esferas. Você vai entender agora. A primeira esfera, coisas que você tem controle. A segunda esfera, coisa que você tem influência. E a terceira esfera, coisa que você não tem controle. Por exemplo, sobre o tempo. Se chover, se tá calor, eu tenho controle? Não. Não tenho controle. Adianta eu ficar reclamando e gastando minha energia? Não. Exatamente. Sobre as pessoas, eu tenho controle sobre as pessoas? Não. Só tenho influência.
Se uma pessoa fizer um mal pra mim, não tá no meu controle. Agora eu tenho controle sobre a minha vida. Sobre acordar cedo, sobre treinar, sobre comer bem. Você entende? Sobre cuidar da saúde mental, sobre ler bons livros. Então eu costumo dividir a vida nessas 3 esferas e ela fica muito mais leve. Exatamente. Eu foco naquilo que eu tenho controle e esqueço todo o resto. Porque eu vejo muita gente com um padrão mental do tipo assim, você viu o que aconteceu lá no Japão? Uma criança caiu e ralou o joelho. Pra quê? Eu não tenho controle sobre isso. É triste, mas eu não tenho controle sobre isso. Você vê pessoas nesse padrão, focando naquilo que não tem controle. Sobre o tempo, sobre questões partidárias políticas, sobre várias questões que não envolvem o controle dela, e aí isso foge um pouquinho, e aí nesse mundo acelerado isso vai consumindo ela. Você tá falando aí, eu tô voando aqui, gente, eu tô prestando atenção no que você tá falando, tô pensando na minha vida, como que eu vou controlar. Mas você falou uma coisa que é muito bacana. A gente pensa muito lá na frente. Domingo eu já penso, meu Deus, segunda-feira é o dia. E muita gente sofre com isso, não é? Sofre. E aí você não aproveita o domingo. Porque você já pensa que já tá chegando a segunda. Ó, de presente, passado e futuro, de 100% do seu tempo, você gasta 20% com o futuro. Lá tá a sua meta. Pra onde você quer ir, o que você quer fazer, né? É 10% no passado, porque lá existem erros que você não quer cometer mais, existem ensinamentos. E 70% aqui no presente, no agora. O maior tempo, a maior energia você gasta no agora. Só aqui agora você consegue fazer o que precisa ser feito. Eu acho que se conseguir equilibrar essa balança aí... É muito difícil. Sim, é treinável. É muito difícil, justamente. É simples, mas não é fácil. E é treinável. É como uma criança que ela sai, né, do ventre da mãe, já não sai andando, né, e correndo. Ela sai, começa a engatinhar, aí cai. Ela para? Não, ela continua. Aí começa a andar, cai de novo. Para? Não, vamos andar de novo. E é isso. Você vai treinando, vai treinando, vai treinando. O Samuel que tá aqui agora, ele não nasceu assim. Não. Pô, tem gente que deve estar me assistindo aí, deve estar pensando, da onde saiu esse menino? Que eu conheço o Samuel quando ele tinha 18 anos. Trocaram, né? Mas é isso, é treinado. Isso é treinado. E eu falo muito aqui dentro desse livro também de algumas estratégias sobre desenvolvimento pessoal mesmo. Não, mas você tá falando, tipo assim, eu tô falando assim que eu tô voando nessa situação. Eu tô pensando lá naquilo que eu vivencio. Porque às vezes eu sempre falo, gente, aquilo que você não vai controlar, por que você tá preocupado com isso? Então assim, involuntariamente eu acabo tentando passar isso também. Né? Igual, às vezes acontece alguma coisa no seu cotidiano e tal, a pessoa fala, deixa eu falar com você uma coisa, não sofre com isso não. Isso não, aquilo que não depende de você, pra que você vai sofrer? E aí vem essa questão, você falou, eu influencio pessoas, mas você não controla. Eu não controlo o que o outro faz comigo, eu não consigo controlar. Mas eu consigo me controlar diante do que o outro faz comigo. Mas às vezes a gente perde esse beijo. Então, acontece, gente. Na verdade, não é sobre o que fizeram com você. É sobre como você reage com o que fizeram com você. Justamente. Se você conseguir pegar isso aqui, já... Mas eu entendi, sabe? Essa questão é realmente uma coisa... Gente, se você parar e analisar isso, é muito importante a gente pensar nessa questão. Porque eu não controlo a atitude do outro. Realmente eu não controlo. Mas eu me controlo. Sim. Então o que o outro me fez só vai me atingir se eu deixar que atinja. Sim. Mas você entende que às vezes a gente está tão fragilizado que aquilo que o outro faz te atinge, mesmo que você tente não deixar, acaba ultrapassando essa barreira? Você falou a palavra certa, fragilidade. Porque lá no meu Instagram, né, eu faço uma mentoria que se chama Mentoria O Antifrágil. Ela foi escrita com Nicolas Taleb em 2012, é um livro, né, que fala sobre o poder do antifrágil. Coisas que crescem com o caos. Quando tá ruim que tá bom. É muito mais complexo, a gente não vai ter tempo de explicar aqui, mas muitas pessoas se sentem tão frágeis em relação a tanta coisa que vai internalizando isso, quando vai ver tá sucumbindo. E aí a gente tem níveis de pessoas, eu escrevi um pouco sobre isso no livro, né? E o poder do antifrágil, né? De conseguir contornar essas situações e crescer a cada coisa que acontece com ele, é algo muito forte para esses tempos atuais, né? Que tem muito ódio, né? Muita maldade. Muita maldade, né? Muita maldade. Gente, então, a Samuel vai falar pra gente aí como é que adquire o livro, tá? Vocês leiam lá que é bem bacana. Deixa eu só ler mais uns comentários aqui. Arlindo K, peraí, deixa eu ver onde que eu parei. A Maria Olívia falando que é o livro, né? Sidney Adriano desejando boa noite Sidney.
Arlindo Carlos, Gabriel, filho de Chico. Ah, o menino do livro. É o Gabriel, isso mesmo, Gabriel. Eu sei que ele é filho de Chico e Celina, mas é Gabriel mesmo que ele chama. Tônica Capoeira, boa noite, Márcia, boa noite, Samuel. Deus abençoe você, é um cara humilde, muito educado. Forte abraço. Sucesso, excelente profissional. Obrigado. Maria Olivia diz, verdade, Márcia. Eu não lembro mais do que não, mas se eu falei, então é, gente. E se a Olivia confirmou, porque é. Adriana, eu tô precisando de psicólogo e muito conversar. É a Adriana, um abraço, Adriana de Gerson, lá Beijo, de Adriana. Betim. Graça Viana, adoro esse programa. Márcia expressa muito bem, está de parabéns, uma grande profissional. Não a conheço pessoalmente, mas já tenho minha admiração. Obrigada, Graça. Fiquei até emocionada agora. Eu também não te conheço pessoalmente, mas vamos nos conhecer. Pode deixar. Juan Santana. Samuel Ribeiro, uma pergunta. Já sonhei ser jogador de futebol? Aí, tá vendo? Eu costumo dizer pro pessoal, nunca sonhei em ser jogador de futebol. Eu costumo dizer isso até no meu Instagram. Ó, não sou bom no futebol, não sou bom na dança, não sou bom na música. O que eu sei agora é aprender e ensinar. É isso que eu faço. É o que eu tenho pra oferecer. Aprender, ensinar e cuidar de pessoas. É o que eu faço hoje, é o que eu tenho pra oferecer. Mas você dança um pouquinho? Tem uns vídeos na telefone você dançando? Tem também. Às vezes a gente arrasta, né? Vai na terceira idade, que lá é muito bom. Você aprende rapidinho, boa, tá? boa. Tô precisando estar aprendendo essa Seu forma. vô ia muito. Esse dia que eu também subi, mas ele gosta do forrozinho, tá? Gosta, tem onde puxar. Né, mãe? Jaquim Pereira, boa noite, Márcia, Samuel, Rádio Ebramense, dando oportunidade aos profissionais se apresentarem. Parabéns, quero esse livro. Isso aí, Jaquim, um abraço, Jaquim, trabalhou muito tempo com nós lá, agora tá aposentado. Quero chegar na minha aposentadoria bem igual o Joaquim, tá? Ele tem disposição. Adriana Verá, boa noite a todos, parabéns pra vocês. Juan Santana, boa noite. Gente, tá muito bacana. Deixa eu só falar aqui de mais uns colaboradores da rádio, gente, que a gente não pode esquecer, que se não fosse eles também, né, esse momento que não estava acontecendo. O Supermercado Deodoro, que está sempre colaborando com a gente aqui. Laboratório Dom Bosco. Alicerce Material de Construção lá do Tarcísio. A Mercearia Amorim, né, que sou Davi, Camila. Bar do Bambu. Academia Aéreo Esporte Fitness lá de Ramires, né? Que eu vejo sempre postando status de lá. Samuel vai pra academia, gente, tá vendo? E é 5 horas da manhã, tá? Misericórdia. Autoescola União, um abraço, cante-se. Salgados da Valéria, tá, gente? A Valéria entrega, né? Salgados aí, Rio Casco e região. E são esses. Depois eu vou lembrar de mais. Samuel, eu sempre ouço assim, uma palavra que eu acho muito bacana, até do Wendel Carvalho, e você também, às vezes você fala dessa questão de... E hoje o psicólogo que estava conversando com a gente lá falou essa palavra, aí eu ainda brinquei assim, na mesma hora que eu brinquei, outra pessoa brincou. Mas o que significa isso? Procrastinação. Porque é uma palavra que às vezes as pessoas ouvem e falam assim, mas que palavrão. Mas tem um significado tão forte, né? O que é o procrastinar? Eu gosto de resumir assim. É não fazer o que precisa ser feito. É adiar o que precisa ser feito. É ficar, muitas vezes, deitado na cama quando você tem tarefas para fazer e aí você não consegue fazer. Você não consegue se motivar a fazer o que você se propôs a fazer. Eu vejo muitas pessoas nesse looping, né? De querer muito, de tentar fazer muita coisa, só que não age, não parte para ação. Gente, isso é muito importante. Tipo assim, eu sempre vejo você falando, Wendel Carvalho, e hoje a gente brincando lá, o menino falou, porque eu acho que eu tô procrastinando. Porque ele falou, eu tô procrastinando, parece que ele falou. Aí tava eu outra pessoa, aí eu pensei, vou perguntar pra ele primeiro. Eu falei, o que significa isso? Nós duas perguntando uma hora. Aí ele falou, nossa, eu não tô conseguindo fazer nada que eu me propus a fazer. Só que aí quando você vai puxar o fio da procrastinação é muito mais embaixo. Por exemplo, vamos supor que você se propôs a gravar stories, Márcio. Quero gravar um vídeo, vou começar a divulgar no Instagram. Aí você quer gravar. Então você passa o dia inteiro deitado procrastinando gravar. Mas sabe por que você procrastina? Porque no fundo você tem um medo de gravar. Você tem o medo de ser julgado, você tem o medo de não ser aprovado. Então a sua procrastinação ela é só uma consequência de uma coisa que você está aí dentro. Por exemplo, esse livro ele foi procrastinado por 10 anos, 9 anos. Por quê? Medo do julgamento. E se não medo? E se as pessoas não gostarem? E se as pessoas descobrirem que eu era um obeso, que eu pesava 104 quilos? Então a procrastinação ela vem daí, quando você vai puxando o fio. Você se propõe a fazer algo, mas você não faz por medo de acontecer alguma coisa. Ou porque os outros vão pensar. É bem mais embaixo. Então, você falou aí, gente, eu morro de vergonha, na verdade. Eu faço programa com você, eu tenho vergonha. Eu sofri uma semana quando você me falar comigo, não, você que vai entrevistar os 2 cantores lá. Falei, gente, eu não consigo, porque eu tenho muita vergonha. Você me diz, não, você consegue.
Mas é o medo. O medo acaba paralisando a gente. Claro. Né? Ele te impede de fazer muitas coisas que talvez a gente até tenha habilidade. E eu me surpreendi, e daí, até vou falar isso, algumas pessoas podem achar assim, é questão, não é nem questão de me gabar por isso, mas eu tava muito nervosa no dia. Eu tava muito nervosa. E eu recebi uma mensagem, uma pessoa que a gente não me manda mensagem. Aí a pessoa me mandou uma mensagem que eu falei, eu tô muito nervosa, eu não vou conseguir e tal. Aí no dia a pessoa me mandou uma mensagem justamente me motivando, olha, vai lá, faz, você vai conseguir e tal. Porque você tem condições pra isso. Aí eu falei, tá, eu vou. Mas eu fui e eu fiquei nervosa lá o tempo todo. Na hora saiu. Assim, teve um problema técnico, mas eu consegui. No momento lá eu não fiquei nervosa. Mas até o momento que eu entrei no camarim, eu tava muito nervosa. Mas quando eu cheguei lá que eu pensei, eu não tenho outra opção. Né? Então, assim, parece que, eu não sei, eu até falo com os meus, eu acho que a minha adrenalina estava muito alta até ali, e de repente ela deu aquela queda. E aí eu consegui. E ficou assim, eu achei até bacana, tá, gente? Assim, não ficou ruim, não. Teve um problema técnico, mas eu achei que eu consegui fazer ali o que eles me propuseram para fazer. Mas a questão do medo, aí eu vou te fazer uma pergunta, porque igual eu te falei, eu tenho vergonha. Eu tô aqui, eu faço o programa com o pessoal aqui, mas eu tenho vergonha. Mas tudo bem, porque eu tô só atrás do telefone, então tá tudo certo, não tem público nem nada. Sim. Mas você tem algum medo? Já tive bastante, todo mundo tem medo. É o seguinte, existe 2 tipos de medo. Tem o medo... O medo, você sabe que o medo é uma coisa boa. Existe o te medo... previne de muita coisa, né? Exatamente. Existe o medo biológico, existe o medo psicológico. O medo biológico, por exemplo, me impede de eu atravessar a Avenida Paulista de olho fechado. Por quê? Eu vou morrer. E o medo vem com essa intenção. Ó, não faça alguma coisa que é risco de ruína que você vai morrer. Só que tem o medo psicológico. Por exemplo, se eu pegar uma tábua aqui agora, pedir pra você passar nela aqui no chão, você vai passar. Agora, se eu pegar a mesma tábua, 30 centímetros de largura, e colocar em 2 prédios altos, para você passar, você já não passa. O que começou a entrar ali? O psicológico. O medo de acontecer alguma coisa. Então, muitas pessoas, às vezes, têm medo de fazer coisas que não vai levar a nada. Por exemplo, falar em público. Gera medo, gera pânico. Só que nunca vi ninguém morrer por falar em público. Escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Aí já vai a grande dica. Você tem medo porque você não vê o que está lá. O escuro é isso. Você não sabe o que tem lá. Você tem medo do desconhecido. Você não tem medo do escuro. Você tem medo do desconhecido. Pode ter alguma coisa lá que você não sabe e aí você tem medo. Então as pessoas têm esse medo. Medo de falar em público. Medo do escuro. Aí é medo de cobra. É medo de rato. É medo de medo, medo de medo. Aí as pessoas ficam paralisadas, travadas. Aí é um tal de... Aí começa a vir as desculpinhas. Não, eu tenho que ficar pronto. Eu tenho que me treinar para ficar pronto para começar. Aí eu vou falar com vocês. Não espere você ficar pronto. Você começa e no meio do caminho você se sente pronto. Quem me escuta hoje falar aqui, né, e dando aula, acha que eu nasci com um dom. Só que excelência não é um dom, é um hábito. Ninguém viu eu fazendo 3 cursos de oratória, mais de 40 horas de módulo. Ninguém viu eu falando, são mais de 3 anos já de sala de aula. São dezenas de palestras, são cursos, são mentorias. Ou seja, foi treinado. O seu primeiro pode dizer, por exemplo, não sei como, eu não tive acesso, mas, por exemplo, você deve ter ficado muito nervosa e a gente não sabe como que foi o nível de exigência que você tinha perante aquele pode dizer. Mas hoje foi melhor e amanhã vai ser melhor e o próximo vai ser muito melhor, ou seja, você vai treinando, você vai lapidando. E aí tá aí a Márcia hoje que recebeu esse elogio. Excelente apresentadora. Só que você sabe as suas dores, o que você teve que lutar. Então, assim, é treinável. Assim como o medo também é treinável. E tem uma palavra que chama exposição gradual. Você vai se expondo gradualmente. Você não pode nem pegar também uma atividade tão desafiante, porque senão você vai ficar com medo e vai travar e não vai fazer. Por exemplo, pode acontecer aqui agora. Eu travar aqui nesse pode dizer e não sair nenhuma palavra mais. E aí acabou. Entende? Então o que você tem que fazer? Alguém que está com medo de falar em público, alguém que está com medo de se expor, alguém que está com medo de começar a fazer alguma coisa. Exposição gradual. Quer falar em público? Não começa a pegar um público de 200, 300 pessoas. Fala para 5, fala para 10. Quer começar um podcast, por exemplo? Pega a pessoa que você já tem medo de falar com ela. Pega uma pessoa de casa que você vai se sentir bem confortável para falar e aí as coisas vão caminhando. É treinável. Isso tudo é treinável. Até como medo também, não tem como você acabar com o medo. Você vai domar o medo. Nem pode acabar com o medo, porque o medo te impede de, como eu disse, né? Te impede de fazer muita burrada. Mas você vai domar o medo. Mas você tá falando, eu lembrei que o primeiro que eu fiz foi com a Andresa e Cidinha, de Ademir. Sim. E, tipo assim, me marcou, gente. Eu realmente tava nervosa. Mas as duas, assim,
com o Cid eu não tinha tanto costume. Hoje que eu tô mais ligada, porque a gente mexe com futebol. Mas a Andressa, eu sempre tive muito contato com a Andressa. E elas me deixaram, assim, muito à vontade. Mas eu estava muito nervosa. Ainda brinquei na... Eu fiz um com o Léo da Cultura. Sim. Eu ainda falei com ele, falei, Léo, foi o primeiro, pode dizer, que eu fiz, que eu não, tipo assim, eu não fiquei ansiosa. Tipo assim, eu não tremi, eu não tive medo de, na hora que os meninos falaram assim, na hora que falar ok, pode ir. Foi o primeiro, ele falou assim, Márcia, e eu tinha medo de falar, e tipo assim, eu tinha falado com ele antes, não, você pode ficar tranquilo, vai ser tranquilo, nós vamos bater um... Tipo assim, eu tento deixar a pessoa tranquila, Claro, mas na verdade eu não... Sim, sim. E aí depois eu falei com ele, Léo, você acredita que foi o primeiro que eu não tive, assim... tanto que no dia que ele veio, eu tinha esquecido aqui o áudio ligado, aí já comecei com a falei, tem alguma coisa, gente, desculpa aí, tipo assim, foi muito natural. Eu acho que é isso, hoje também tô super de boa até, né, porque eu já te conheço há muito tempo, sim, mas também por isso, eu acho que tá sendo uma coisa gradual. Sim, sim. Eu comecei, eu tive pessoas igual, que eu não tinha muito contato, que a princípio pra mim foi desafiador, igual a Catarina Labouré, que eu pensava, gente, eu não conversei com essa mulher, como assim? Eu vou fazer um podcast com ela e tal. Mas também que me deixou muito tranquila, mas sempre eu com aquele, assim, né, aquele medinho de dar alguma coisa errada. Desse último de Léo pra cá, que é outro que me marcou, porque eu realmente não senti esse medo, assim, tá sendo muito bacana. Espero que já tenha acabado mesmo e agora eu consiga fluir aí, gente. Deixa eu olhar mais umas mensagens aqui, Samuel, que o pessoal continua mandando aqui. Deixa eu ver se futebol. Cadê? Perdi. Eva Vilma Campos. Samuel, sua humildade, prazer em ensinar vão te levar longe. Brilhe, seu futuro é promissor, você é 10. Obrigado. Evinha, um abraço, tá? Um abraço também pra Juliana. Juliana também, assim, eu acho que é muito bom a gente incentivar pessoas. Eu gosto, sim, sabe? Eu gosto muito de estar incentivando. Ah, você quer fazer? Vamos lá, você precisar de quê pra gente fazer o que você quer fazer. E Juliana é uma pessoa assim que sempre, toda vez que terminar no podcast, ela me mandar mensagem, Márcia, não foi ótimo, continua, você faz isso e tal. Então é uma pessoa que me incentivou muito, viu, Ju? Um abraço pra você, um abraço também pra Evinha, que também tá sempre ligada na gente aqui. E Samuel, nós já estamos caminhando assim pro fim. Eu queria assim, né, que você desse uma dica pros jovens, né, porque você teve, igual você falou, as pessoas que te conheceram lá com 18 anos, hoje, né, tô pensando, nossa, peraí, esse não é o meu Samuel. Sim. Essa reviravolta que teve aí na sua vida, qual a dica que você dá para os jovens de hoje? Acredito assim, que a juventude, ela, de tempos em tempos, as pessoas costumam criticar os jovens. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas adultas falarem e tudo mais, a juventude de hoje está perdida, os jovens de hoje, né, não sabem o que fazer e tudo mais. Só que, Márcia, você sabia que isso é um padrão? Não é essa juventude que está perdida. Se você for pegar ao longo da humanidade, é uma tendência a geração atual criticar a geração passada. Você vê isso na música, por exemplo. O Charlie Brown Jr. escreveu na década de 90 uma música que fala assim, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Ele já estava criticando essa postura. Nos anos 80, por exemplo, Engenheiros do Havaí escreveu uma canção que fala assim, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Porque você abre, acabou o gás. Ou seja, a juventude é só um gás. Aí você pega os anos 60, os anos 70, o movimento hippie contra a cultura. Os filhos se virando contra os pais, ou seja, o movimento também dos jovens. Aí você pega mais o Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Tem um texto que ele fala que as crianças de hoje estão perdidas, são mal educadas, não querem saber de trabalhar. Ou seja, lá... Aí ele fala assim, se continuar assim a humanidade não vai existir. Humanidade aqui hoje. Então, assim, existe uma tendência de se criticar os jovens. Só que assim, não é a juventude em si. São pessoas. Existem jovens bons, existem jovens ruins. Por exemplo, tá rodando agora no TikTok, não sei se você tá vendo aí, uns vídeos que chama NPC. É um dos comportamentos de algumas crianças, alguns jovens que ficam imitando alguns personagens para ganhar dinheiro. Então assim, existem jovens que estão perdidos, só que também existe uma juventude destravada. Muitos adolescentes jovens já gravando seus conteúdos, já ajudando pessoas, já conquistando uma certa liberdade financeira. Então a gente tem que pesar, a gente tem que dosar. E aí eu falo pro jovem, primeira coisa que você precisa saber, para onde você quer ir. Ou melhor, quem é você?
São perguntas profundas que a gente tem que fazer. O que você está fazendo no mundo? E hoje, por exemplo, eu fui na escola estadual para convidar os alunos para ir para a mostra institucional que vai ter lá na Faculdade de Dinâmica. E eu me sensibilizei com os meninos, porque é um momento de estar perdido, né? É uma crise existencial muito forte, dos 17 para 18 anos, você não sabe para onde você quer ir ainda. É muito difícil você decidir o seu futuro ali. E eu me sensibilizei com eles para escolher o curso. Mas assim, se eu fosse dar uma dica hoje para os jovens, a primeira coisa é focar mesmo, né, na meta. Não sei se é ir para a faculdade, abrir um negócio ou começar a trabalhar numa empresa, por exemplo. É ter de forma clara algum objetivo e trabalhar para aquilo. E hoje o mundo gira em torno de soft skills. Já ouviu falar dessa palavra? Não. São habilidades interpessoais. Por exemplo, numa profissão a gente tem as habilidades técnicas. Por exemplo, na fisioterapia, eu tenho as habilidades que eu tenho que ter conhecimento de anatomia, conhecimento ali de traumato-ortopedia, como médico também tem que ter, como engenheiro, por exemplo, tem que ter ali de construção. Só que hoje algumas empresas estão olhando para as habilidades interpessoais, que são a sua capacidade de lidar com pessoas. Comunicação, isso que a gente está fazendo aqui agora é comunicação, é conversar. E aí talvez hoje a gente está vendo alguns jovens com essa dificuldade de lidar com pessoas, de comunicar, de trabalhar em equipe, de liderar pessoas. Então, assim, é uma ponta solta aí para os jovens que começarem a estudar nesse sentido, que foi aonde eu busquei. Você entende? A dica que eu dou hoje para os jovens é nesse sentido. Procurar entender sobre soft skills, sobre habilidades interpessoais e a questão da mentalidade que eu vejo que precisa realmente se atinar a isso. Quem eu sou, para onde eu vou. E aí eu já deixo um adentro aqui. Sou cristão, né? Seguidor de Cristo. Eu me descobri na palavra. Lendo a palavra, lendo a Bíblia. Deixo aí vamos dizer assim, essa fonte para vocês aí buscarem também, através disso, de você e Deus, buscar essa identidade em você e aí sim procurar as suas metas e servir o mundo. A gente está aqui para servir, isso vai ser uma passagem muito rápida, então a gente tem que buscar isso, servir, e aí você vai se encontrar em qual área você quer servir alguém. Bacana. Realmente, você falou, tipo assim, né? Os jovens estão perdidos e às vezes eu penso assim, eles ainda estão muito imaturos para decidir qual caminho que vão seguir. Uhum. Mas aí a gente vê que aparece hoje as oportunidades de ouvir Samuel que consegue direcionar. E é uma coisa bacana, porque é aquilo que eu te falei, que lá atrás eu tive alguém que veio, até, né, com a minha turma da escola, justamente para saber. Porque até então, assim, mãe nunca falou, sabe o que você quer ser? Não, porque a criação de antigamente era diferente. E você tem ainda algumas pessoas com essa mentalidade de criação de antes. Que às vezes os pais não têm, às vezes, nem condições, então, talvez não por não querer que o filho seja, mas pensei, eu não tenho condições, como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho condições de dar? Então, eles não falam nada. E aí os adolescentes vão se embaralhando sem realmente ter um rumo, porque às vezes eles não têm aquela direção em casa. Sim. E aí encontra lá na escola pessoas, né, como você, ou às vezes até na internet mesmo, pessoas que vão falar assim, olha, se você tem habilidade para isso e tal, foca. Né? Tenta buscar um caminho. Eu falo por experiência própria, Márcia, porque os meus pais, igual eu já falei, foram cortadores de canas, foi cortador de cana, né, meus pais, foram comerciantes, então assim, eles não conseguiram me passar esse conhecimento de hoje, mas eles sempre investiram muito na minha educação. E através disso eu fui atrás de me desenvolver. E aí hoje seria um vitimismo muito grande dos jovens falarem que também não tiveram ajuda, porque hoje a internet está aí para ajudar. Hoje tem muito conteúdo gratuito. Hoje você não fica esperando oportunidades, você constrói habilidades e isso vai te aproximar das oportunidades. O jovem precisa entender isso muito rápido. Não é esperar, né, o peixe, é ter a vara e pescar. Ir lá pescar, gente. Exato, tem que dar um jeito de ir lá pescar. Eu tô com uma tosse na semana, mas tá difícil. Deixa eu só ler mais umas mensagens. Lázaro, boa noite. Elisângela Murim, Márcia, você sempre arrasando com os convidados. Cada entrevista com grande aprendizado. Obrigada, Elisângela. Ela também sempre assiste a gente. Marcelo Pereira, boa noite, Marcelo. Marcelo, gente, ele é psicólogo, né? Inclusive, ele trouxe pra mim, pra Cândice, os livros lá que ele escreveu sobre questão de trânsito, que é muito importante. Até falei com o Igor, eu vou terminar de ler e você vai ler também. Que é muito importante você ler. Ele diz que já fez 3 edições de livros sobre a questão do trânsito brasileiro. É muito bacana.
Se eu tiver oportunidade, depois eu vou te emprestar. Sim. Um abraço, Marcela. Obrigada. Já entreguei os livros pra Candice. Ela pediu pra agradecer, tá? Samuel, eu vou ter que finalizar. Você quer fazer mais um comentário? Ah, você vai falar do livro, onde encontrar, suas redes sociais? Sim, vamos então, vocês podem encontrar esse livro, né, Obesidade Nós Com Isso, lá no link da minha bio no Instagram. O Instagram é Samuel S. Ribeiro. E a mensagem que eu queria deixar aqui é que você não é só a fase. Nem a fase boa e nem a fase ruim. Tem gente que para na fase boa e tem gente que acha que é o fim a fase ruim. Só que nenhuma das duas é o fim. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de acessar novas frequências, é tempo de sentir novas fomes. Só que para sentir novas fomes você tem que trocar a dieta. Tem que andar com as pessoas certas, tem que alimentar das coisas corretas e fazer o que precisa ser feito. Se quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram agora, Samuel S. Ribeiro. A gente se encontra lá. Então, gente, vou ter que finalizar. Queria agradecer a Samuel por ter aceitado o convite de vir aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Nossa, e a